44ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, competição realizada uma vez mais no cenário emblemático da Aldeia das Açoteias, em Albufeira, no Algarve. Competição realizada, naturalmente, com as contingências do momento. Uma série para a elite feminina, 2 séries para a elite masculina e estão na pista já as participantes da primeira prova. Prova feminina, efetivamente, aqui a arrancar com menos atletas do que é normal, para quem viu este cross realmente mítico em termos portugueses e também internacionais. Na verdade, até tínhamos enviados especiais do L'Equipe, por exemplo, apenas para seguir o cross das Amendoeiras, nos seus prólogos, na sua fase inicial, com grandes atletas portugueses também na altura a darem cartas a nível mundial. Pois bem, é um pelotão curto, mas, face às circunstâncias, é aquele que é possível apresentar. E, em grande parte, tivemos um bom nível de competição graças a atletas espanhóis e a outros residentes em Espanha. Sendo que aqui, na prova feminina, tínhamos logo à partida um atleta etíope sediada em Espanha, Likina Amebau, como uma das principais favoritas, enquanto aqui vamos vendo na frente uma atleta elegante, a Clara Vinharas, de Espanha, atleta alinhar de verde, alta especialista de 3 mil metros de obstáculos. Do lado português, não exatamente os primeiros planos, estavam mais envolvidos em outras provas por esta altura, nomeadamente em maratonas fora do país, na tentativa de alcançar mínimos olímpicos, mas aqui uma presença da veterana Carla Martim, do Recreio Desportivo de Águeda, e depois de algumas atletas jovens e outras experientes também de outro tipo de provas, como por exemplo Liliana Veríssimo, uma atleta em evidência no Ultra Raid Leeds Troia. Neste início, portanto, íamos tendo este perfil da prova com Beatriz Rodrigues, do Sporting, a ficar neste momento na frente da competição, uma das muitos jovens atletas aqui presentes, nascida no ano de 1999. Carla Martim, com a típica passada de corredora de estrada, esta atleta realmente incrível, que de facto perdeu muito com a pandemia, como muita gente, efetivamente, no campo do desporto, mas ela que era uma atleta de assinatura nas provas particulares, nas provas de meias maratonas sobretudo e outras provas populares em Portugal, de facto a ter um ano de 2020 praticamente atirado fora, já que não houve praticamente nenhuma dessas organizações. Ela que tinha estado no pódio em uma boa mão cheia de meias maratonas no ano de 2019, como é habitual, ganhando um par delas. Jorge Vieira, presidente federativo, entre outras entidades, estava a assistir a esta prova, ele que vincou realmente a utilidade fundamental de se manter esta tradição de não parar o cross das Amendoeiras, que de facto só não se realizou no ano de 2004. Enquanto na frente da prova vamos tendo o forcing de Azucena Dias, espanhola, nascida em dezembro de 1982, já uma veterana, uma atleta muito vocacionada para as distâncias mais longas, sobretudo a maratona. E aqui estávamos com uma prova de 6.100 metros, portanto aquilo que é normal, entre 6.000 e 8.000 para o cross feminino, quando em termos internacionais se fala muito na igualização das distâncias do cross para os maiores circuitos internacionais, para as maiores provas internacionais, o que faz plenamente sentido a partir do momento em que o programa de provas do meio fundo e fundo do lado feminino veio a igualizar-se paulatinamente àquele que ocorria no lado masculino. Perante a prova, portanto, com as 3 estrangeiras principais aqui em competição, sendo que no desporto estrangeiro normalmente é um termo que soa estranho, porque há uma grande comunidade do atletismo em que todos fazemos parte de um mesmo naipe de participantes, mas claro, é uma referência normal para este tipo de provas, quando vemos Beatriz Rodrigues perdendo um pouco do contacto e Carla Martim a ser a única a ficar entre as 4 primeiras. Carla Martim, que recentemente foi 11ª no Campeonato Nacional de Cross Long, realizado na Amora, Conselho do Seixal, atleta nascida em novembro de 1976. Portanto, como vemos, uma atleta já extremamente veterana, mas que continua dentro das melhores fundistas portuguesas, sem chegar a um patamar daquelas 3, 4, 5 super atletas, mas depois num segundo lote de nível ainda muitíssimo interessante. Para já, nesta fase da prova, estávamos praticamente a metade, a Likina Amebau, a atleta etíope de nascimento, mas neste momento a viver em Espanha, ali, a atleta mais morena e tapada pelo primeiro plano da Clara Vinharas, não tomava uma iniciativa muito vincada. Ela que recentemente foi a segunda nos campeonatos nacionais espanhóis de cross, em Madrid, a 28 de fevereiro, representando a comunidade de Castilha e León. O clube dela é o Clube de Atletismo de Albacete. Era uma forte candidata, mas tinha aqui uma oposição interessante por parte da Azucena Dias e também da Clara Vinharas, enquanto a Carla Martim para já ia fazendo também a frente da prova, com a Beatriz Rodrigues a perder um pouco o contacto. Beatriz
que recentemente foi campeã nacional de esperanças em pista coberta, na prova de 1500 metros, e 15ª no Campeonato Nacional de Cross Longo, na Amora. Portanto, como dissemos, muito jovem, vai sendo uma das esperanças para o meio-fundo português no plano mais imediato, sendo que a renovação de uma geração que agora começa a aproximar-se da despedida se mostra bastante difícil no meio-fundo feminino português. Estamos a apresentar a 44ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, na pista da aldeia das Açoteias, em Albufeira, no Algarve. Vamos a uma passagem pela zona VIP da competição. Escutamos Custódio Moreno, em representação do IPDJ Algarve, e também João Fernandes, da região de turismo do Algarve. Este é um clássico do atletismo, mas eu não digo só do atletismo, do desporto, e não é só para Portugal, é internacionalmente. Estamos todos já a atravessar esta pandemia, portanto não se trata de um caso de Portugal, trata-se de um caso mundial. E este sinal, que é de coragem, até porque é preciso muitas medidas, é preciso uma atenção redobrada. Já de se organizar uma prova desta envergadura não é para todos, e a Câmara Municipal, a Associação, a Federação de Atletismo, os clubes, fazem dela um emblema do Algarve, naquele binómio turismo-desporto, e que é fundamental. Por isso, com calma, com passos seguros, como se costuma dizer, estamos a fazer o desconfinamento também no desporto. O atletismo é um grande embaixador do desporto em Portugal, por resultados mundiais, tudo o que tivemos. Portanto, eu, enquanto responsável pelo IPDJ no Algarve, saúdo e, mais do que isso, aplaudo efusivamente, porque nós precisamos disto. Este ano mais tarde, porque a pandemia assim o ditou, mas não deixámos de investir neste grande evento do Cross Internacional, que conta com grandes nomes, aqui também o Rui Pinto, mas também nomes internacionais de outros países. É uma competição que é uma referência no atletismo internacional. É um sítio que é belíssimo, estamos num dia bonito, que convida as pessoas a virem até ao Algarve. Portanto, não poderíamos deixar de continuar a apostar neste que é um momento que nos faz refletir sobre o investimento que temos que fazer também no futuro para reforçar ainda mais aqui este grande evento que é o Cross Internacional das Amendoeiras. E vamos então para o desfecho da prova feminina. Entramos para a última volta. E na entrada para esta volta final, a Liquina Amebau vai escapando, as posições iam ficando definidas de forma já praticamente irremediável, embora ainda faltasse alguma coisa para o final. Carla Martinho estacionando na 4ª posição, mas muito claramente como a melhor portuguesa. Como se vê, ninguém praticamente ainda na reta, enquanto mais atrás tínhamos alguns duelos interessantes. Marisa Barros, uma histórica do atletismo português, na companhia da Beatriz Rodrigues, e mais atrás a Liliana Veríssimo, atleta do Clube de Areias de São João, um clube algarvio, ela que reside no Algarve, sendo natural da Gulgrã, e triatleta também, basicamente a fazer aqui atletismo. Depois, mais para trás, íamos tendo outras atletas, Jennifer Jesus, Rita Coelho, Mariana Regal, mas os lugares principais estavam praticamente atribuídos à passagem aqui da atleta Liliana Veríssimo pela linha da meta. A Mebau, entretanto, ia forjando alguma vantagem, como quem não quer a coisa, sempre com o ar de ter tudo perfeitamente controlado. Ela que é, sobretudo, hoje por hoje, uma especialista da meia maratona, tem feito muitas, sempre em Espanha. Foi, de resto, campeã nacional espanhola de meia maratona em Sagunto, em 2020, com 72 minutos exatos, mas 2020 foi um ano praticamente perdido em termos de meio fundo e provas muito pouco disputadas, e de facto para a Amebau foi sobretudo o ano de 2019 o grande ano de afirmação na meia maratona. Fez 8 provas, ganhou várias em Almeria, em Gijón, em Bilbao, por exemplo, foi segunda em Sevilha, foi terceira em Klagenfurt, e em Gijón, 5 de maio, estabeleceu o seu corrente recorde pessoal de 71 minutos e 30 segundos. De resto, esta atleta etíope conseguiu já este ano um novo recorde pessoal em estrada na prova de 10 km, hoje cada vez uma prova mais corrida e mais certificada, 32 minutos e 40 segundos em Ibiza, a 28 de março, portanto muito recentemente, antes de vir aqui para o Algarve. Marisa Barros das imagens, atleta do Sport Clube Salgueiros na atualidade, 41 anos de idade, feitos em fevereiro, uma das melhores maratonistas portuguesas de sempre, grandes provas internacionais, com posições em campeonatos do mundo, sexta em Berlim de 2009, sexta nos europeus de 2010, nona nos campeonatos mundiais de Daegu de 2011, para não falar nos Jogos Olímpicos de Londres, onde foi 12ª, uma atleta de facto extraordinária, mas claro, hoje com outro andamento em relação a tempos mais antigos. A Mebau, completamente destacada, a caminho da meta, vai fazer aquela curva aqui para o nosso lado esquerdo do ecrã e depois virar para a reta final, para a reta da meta.
Mabel, que é ainda bem jovem, nascida a 30 de novembro de 1997, tem todo o ar de quem terá uma temporada de 2021 de afirmação e de novos recordes pessoais nas distâncias mais clássicas. Também já se estreou na maratona em Alcalá de Henares, próxima de Madrid, esta localidade. Em 2018 fez um tempo fraco, mas foi o tempo de estreia, 2 horas e 58 minutos. Agora, Carla Martinho a manter a 4ª posição, a atleta do Recreio Desportivo de Águeda, fazendo praticamente sempre a competição nesta mesmíssima situação. Enquanto a caminho da meta vemos a Mabel perseguida pela Susana Dias, mas sem hipótese de aproximação. A vitória acabou por ser muito clara e bastante fácil, tanto quanto seja possível ganhar com facilidade na alta competição. Tempo final firmado em 22 minutos e 42 segundos. A Mabel entra para a história das Azoteias como uma das suas vencedoras num panorama realmente difícil. A Susana Dias, que foi recentemente nona nos campeonatos espanhóis de cross, terminou num bom segundo lugar, sendo que esta prova é nitidamente curta para ela. O mesmo não diremos para a Clara Vinharas, espanhola nascida em setembro de 1993, segunda nos campeonatos nacionais de Espanha e nos 3 metros de obstáculos do ano passado, aqui a terminar na 3ª posição. Carla Martinho a ficar no 4º lugar. Tempo final da atleta portuguesa como melhor nesta prova, 23 minutos e 26 segundos. Longe da frente, mas também muito distante das outras atletas lusitanas que entraram nesta competição. Depois da Carla Martinho, vamos ter a chegada da Beatriz Rodrigues, que é a atleta do Recreio Desportivo de Águeda, no momento em que ultrapassava a linha da meta. Outro campeonato, entre comas, para trás. Beatriz Rodrigues a conseguir escapar, mesmo na parte final, diga-se de passagem, a Liliana Veríssimo, que ainda foi resistindo, mas mais rápida a atleta do Sporting, também bastante mais jovem, conseguiu segurar a 5ª posição. Liliana Veríssimo tardou 3 segundos, 23 minutos e 55 para a Sportingista, 23,58 para a atleta do Areias São João. Marisa Bagos, neste embalo final, a ficar no 7º lugar com 24 minutos exatos. Ainda adiante de Jennifer Jesus, também do Recreio Desportivo de Águeda, e de Rita Coelho, da Casa do Benfica de Faro. Aqui uma nota também para a 10ª classificada, Mariana Regal, filha de um extraordinário fundista português, um dos mais talentosos atletas de sempre do meio fundo português. This is so amazing race. I like this race because this is very difficult moment for COVID, but for me this is good opportunity. Also, I win, so I am very happy. Sentir-me satisfeita porque ser 4ª no Cross das Amendoeiras é muito bom e depois desta fase toda que nós tivemos do treina, não treina, chegar aqui e ser 4ª e sentir-me bem, acho que é muito bom. Estou super satisfeita com o resultado que tive aqui. E é muito bom regressar à competição, esperemos que assim continue. Eu espero que sim, porque é bom para tudo estarmos com o pessoal que já não vemos há muito tempo, podermos competir, poder fazer o que gostamos e com alguma liberdade dentro da nossa nova normalidade, mas sentir a liberdade de correr é fabuloso e espero que isto agora que seja para continuar e que voltamos a ser felizes outra vez, não é? E na reportagem, a oportunidade para escutarmos também o olímpico em Seul 88 e pai desta jovem, Mariana Regalo. Falamos de José Regal, também vencedor neste cross, tempos que deixam naturalmente muita saudade. Muita saudade, como é óbvio, não é? Mas foi há muitos anos, portanto agora estou noutras funções como treinador e portanto é sempre com alguma nostalgia que eu regresso aqui a este palco, onde fui bastante feliz, venci 2 vezes e tive outras prestações também bastante positivas e portanto é com alguma saudade e nostalgia que eu regresso aqui e é sempre um gosto enorme estar aqui no Algarve, obviamente. Primeiro como atleta, a altura em que guardou tantas boas recordações, agora vem como treinador. É verdade, nessas funções agora, para além da minha filha que também participou na prova feminina, foi uma experiência para ela, obviamente, mais que a importância da competição era a participação e depois também com os atletas que tenho aqui na prova masculina, na prova da elite. Foi um convite que me fizeram e obviamente não hesitei e disse podem contar com a minha presença e com os meus atletas e eu na qualidade de treinador, obviamente. E antes das provas masculinas, a homenagem por parte da Câmara Municipal de Albufeira e também da Associação de Atletismo do Algarve ao fundador do Cross das Amendoeiras, o professor Artur Lara Ramos. Olha, eu já tive uma emoção ao chegar. A segunda emoção
de uma coisa que eu não sabia, que foi a homenagem que me fizeram. Eu recordo muitas histórias de atletas, de construções, de amizade. O que fica nesse cross é que o orgulho que eu tenho, porque foram 4 pessoas que conceberam, que não há nada realizado, não há nada feito, ou melhor, há tudo feito já, é uma questão de agora a criatividade. Foi o senhor, e aqui eu presto homenagem a 3 pessoas que já morreram, faleceram, que é o Sr. Castro, era da Associação de Atletismo do Algarve, o Sr. Galino, também da Associação de Atletismo do Algarve, de então era Faro, e do Sr. Walter Contreras, da Região Turismo do Algarve. E eu era diretor técnico da região, os 4, numa noite de conversa, numa discoteca, resolvemos fazer este cross. Evidentemente são 45 anos, porque são 44, porque houve um ano em 2004 que não se fez. Portanto, são 45 anos que já se passaram. 44ª edição do Cross das Amendoeiras em Flor, e agora vamos para as 2 séries masculinas. Partida da série principal para o lado masculino, também com uma boa presença estrangeira, baseada em Espanha fundamentalmente, mas atletas africanos de qualidade. Aliás, tem sido uma tónica recente nos últimos anos o domínio de atletas africanos. O ano passado ganhou um atleta sportinguista, efetivamente, mas queniano, Davis Kiplangat, um dos talentos que têm passado por Portugal. Desta feita, principais nomes aqui em questão: Thierry Ndikumanayo, do Burundi, sediado em Espanha, Hosea Kiplangat, do Uganda, e Sean Tobin, da Irlanda, que é precisamente o homem que neste momento comanda a prova, atleta que esteve bastante tempo sediado nos Estados Unidos da América e que demonstrou realmente aqui uma capacidade para provas mais longas, já que estávamos em 8.100 metros de competição, bastante diferente daquilo que tinha sido a sua norma em termos mais recentes. Embora seja já um atleta com boas marcas em 10.000 metros, tanto na pista como fora da pista. Do lado português, presença de alguns dos melhores atletas. Aqui um panorama mais forte comparativamente ao lado feminino, já que estavam aqui Rui Pinto, Rui Teixeira, campeão nacional de cross, já falaremos disso mais para diante, Paulo Barbosa e ainda outros atletas, embora menos conhecidos, de nível nacional. Entretanto, tinha lugar a partida também da Série B. Série B, portanto, a fazer resultado englobado com a série principal. Nos tempos que correm, é a maneira, se calhar, mais segura de fazer estas organizações. Não é desportivamente o ideal, mas, seja como for, o englobamento de resultados permitiu a João Almeida, vencedor da Série B, ficar em 10º lugar da classificação geral. Ganhou esta Série B adiante de Fábio Simões, também do Recreio Desportivo de Águeda, e do Celso Brito, da Associação Cultural Sambrazense. Na série principal corria-se realmente forte na frente, Rui Teixeira a tomar o comando. Rui Teixeira, segundo recentemente nos campeonatos nacionais de cross longo na Amora, mas o campeão nacional de cross em 2019 e 2018. 2018 num embate com o Rui Pinto realmente marcante, já que o Rui Pinto em Monforte comandou a prova com grande vantagem desde o início, mas com um tempo muito inclemente e muito ventoso, acabaria por quebrar e permitir uma vitória mais a Rui Teixeira em termos de campeonatos nacionais de cross longo. Ele que, de facto, ao longo de várias épocas tem estado praticamente sempre no pódio. E voltamos à zona VIP da competição. Oportunidade para escutarmos agora José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, a autarquia anfitriã do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Acho que é um acontecimento desportivo anualmente disputado nesta zona, nesta pista, e que ainda bem que este desafio foi lançado pela Associação de Atletismo do Algarve, aqui em parceria com a Câmara Municipal, para levarmos a efeito, ainda com estas condições, levarmos a efeito esta prova. No fundo, isto é uma modalidade distanciada, não é uma modalidade de grupo, é uma modalidade ao ar livre, portanto, e com estas condições que foram criadas aqui, penso que não é por aí que vem mal ao mundo, não é por aí que o vírus se propaga, e acho bem que ainda assim, para mostrar que a vida realmente tem que continuar. E vamos então para o desfecho da prova masculina. Voltando à prova, temos já aqui uma seleção mais ou menos definitiva para esta competição, com a presença do Fernando Carro de Espanha no 4º lugar. Carro, que é o recordista espanhol dos 3.000 metros de obstáculos, desde sempre uma das provas principais do atletismo do país vizinho e irmão. Um atleta de grande valia, estabeleceu no Mónaco o recorde nacional espanhol há 2 temporadas, com 8 minutos e 5 segundos, que é realmente extraordinário, 8 minutos, 5 segundos e 69 centésimos.
conseguia atingir aqui a posição do Sean Tobin, que era entretanto largado paulatinamente pelos dois homens vindos de África, embora sediados em Espanha, Kierine Dikumenayo, o atleta do Burundi de verde, e para já Osea Kiplangat do Uganda, fazendo as despesas da prova. Kiplangat, que é extremamente jovem, nascido em maio de 2000, o Dikumenayo um pouco menos jovem, mas também ele ainda um atleta numa fase de crescimento, nascido em março de 1997. Mais uma vez, a força africana a confirmar-se, embora Sean Tobin fosse resistindo da melhor maneira possível. Tobin esteve nos campeonatos da Europa de Torun, onde foi 11º, recentemente, em março. Aliás, tem sediado toda a temporada nos 3.000 metros praticamente, começando com uma desistência em Karlsruhe no circuito internacional a 29 de janeiro, mas depois fazendo muito boas marcas, incluindo 7 minutos, 48 segundos e 1 centésimo para uma vitória em Metz, em França, a 6 de fevereiro. Vemos aqui o irlandês na cola dos dois africanos, ainda a resistir até perto do final, ele que era, apesar de tudo, o menos jovem do trio da frente, nascido em julho de 1994. Fernando Carro ainda a agarrar-se, que o atleta espanhol, que tem de facto também um grande futuro nas provas mais longas em pista, embora não seja nitidamente o cross a sua maior vocação. Ele foi 8º nos Campeonatos Nacionais de Cross, em Madrid, a 28 de fevereiro, o que mesmo assim não é um mau resultado. E aqui vemos o Rui Teixeira, que continua a ter no cross, de facto, a sua maior vocação. Praticamente já não faz pista, embora no seu passado tenha sido 2º e 3º em Campeonatos Nacionais de 10.000 metros, em 2006 e 2009, respectivamente. O trio da frente ainda a manter-se aqui compactado. Vamos vendo o Tobin, por vezes, em segundo lugar. Quanto ao Carro, ia perdendo de forma lenta, mas inexorável, algum terreno para a frente. Fernando Carro, que foi o vice-campeão europeu em Berlim em 2018, nos 3.000 metros de obstáculos. Portanto, um atleta já medalhado ao mais alto nível em termos europeus e mundiais. Frente da prova, com a tentativa de reaproximação um pouco do Rui Teixeira e do Rui Pinto, sobretudo do Rui Pinto, que deixava o Rui Teixeira para trás. O Fernando Carro, a certa altura, iria ser um pouco mais apertado pelo Rui Pinto, atleta que depois de muitos anos no Benfica passa agora a integrar uma equipa nova no panorama do meio fundo português, a equipa 4 RAN. Rui Pinto tem sido um crónico campeão ou medalhado em provas de cross e de estrada em Portugal. Entretanto, também já se virou para a maratona com algum sucesso, fazendo 2 horas 15 minutos e 30 segundos em Valência no final de 2019. Mas desta feita não daria mesmo para apoquentar os homens da liderança. Sim, no sentido de perseguir o Carro e vir a ultrapassar o atleta espanhol. A entrada para a última volta, que se verifica agora, o Sean Tobin ainda tenta qualquer coisa para tentar inverter o prognóstico teoricamente favorável aos atletas de África. Tobin, efetivamente, valente nesta perspectiva. Ele que, em termos de velocidade de base, é muito superior a qualquer dos presentes aqui em competição. Tem 1 minuto 47,99 nos 800 metros, mas a sua melhor prova é com efeito a de 3.000 metros, onde o ano passado, o ano quase partido para toda a gente, conseguiu 7,45,46 em Espanha, em Barcelona, nessa prova de 3.000, um resultado de grande valia, que o deixa, inclusive, próximo do Dikumenayo, que nessa distância tem 7,41,04, marca feita em 2018. Mas o homem do Burundi é um atleta em grande progressão na atualidade e, portanto, tinha aqui um prognóstico bastante favorável. Rui Pinto, entretanto, guindava-se à 4ª posição. Ele que mais uma vez foi campeão nacional de cross longo, da Amora, a 21 de março. Depois de ter sido 21º o ano passado na meia maratona de Barcelona, a sua última grande prova em ano de pandemia, antes dos crosses nacionais. Vemos aqui isolado. Tobin passa no lado contrário da competição. Rui Pinto a dar uma bastante boa conta de si, tendo em conta o nível dos que estavam à sua frente, e a destacar-se de Rui Teixeira, Tata de Amarante, o Rui Teixeira, nascido em março de 1982, também outro veterano do atletismo português, sempre muito forte no que respeita ao cross, aqui a ficar numa de 6 primeiras posições. Quando vamos ter a parte final, o Dikumenayo escapa completamente aos seus rivais a partir daqui. O atleta bastante baixo, mas compacto, excelente técnica de corrida. A técnica de corrida não parece muito importante no meio fundo e fundo, mas uma boa técnica permite poupar energia num tempo em que tanto se fala disso, com a introdução de novos protótipos de calçado para os atletas, sobretudo de longas distâncias, mas não só. O Dikumenayo, a caminho dos metros finais, vitória que acabou por ser clara do atleta do Burundi, com um tempo final de 25 minutos e 22 segundos. Continua uma excelente campanha deste atleta no ano corrente de 2021.
como foi campeão nacional espanhol de cross, correndo pela Comunidade Valenciana, tem 2 vitórias em 2 provas, o Nico Manaio em 2021. Segunda posição a ser mantida por José Kiplangat, o gandês tardou 8 segundos em relação ao vencedor. Sean Tobin muito lutou, acabou na 3ª posição, bastante adiante ainda do Rui Pinto. O quarto na meta e melhor português, o atleta do 4 run, fez 25 minutos e 55 segundos, conseguiu manter-se adiante do Fernando Carro, a quem ganhou bastante tempo na parte final. E nesse aspecto, um bom resultado parcial em relação a essa comparação para o Rui Pinto. Carro que acabou por deixar-se aproximar pelo Rui Teixeira, manteve, no entanto, a 5ª posição. Rui Teixeira, o 6º, com 26 minutos e 27 segundos. Paulo Barbosa, do Maia, foi o 7º. E o recordista búlgaro dos obstáculos, Mitko Tsenov, acabou na 8ª posição, adiante de Mohamed Reza, do Irão, e de João Almeida, vencedor da Série B. Estou bastante satisfeito. Um 4º lugar aqui com este nível representa muito, porque tive que correr a um bom nível, e é sempre importante, numa altura mais complicada como a que estamos a viver, ter a possibilidade de correr mais uma vez o Cross das Amendoeiras. E primeiro quero dar os parabéns à organização por nos ter proporcionado essas condições, e em relação ao meu resultado estou super satisfeito e estou motivado para o futuro. Sente-se em boa forma a recuperar essa boa forma? Sim, senti-me. Foi uma prova em que eu vim com alguma carga de treino ainda, e inicialmente tive que fazer uma corrida mais progressiva, mas depois de entrar no ritmo senti-me bastante confortável e sinto que estou a ficar em forma. E já um balanço final com Francisco Chumbinho, presidente da Associação de Atletismo do Algarve, e também Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Um orgulho para mim, pessoalmente, e para a Associação, conseguirmos realizar o Cross das Amendoeiras, o 44º, apesar da pandemia que assola o país e o mundo, conseguimos realizar com todas as condições de segurança e de higiene o Cross das Amendoeiras deste ano. E em termos competitivos, como é que correu? Tivemos muito bons atletas internacionais, atletas também nacionais muito bons. A nível competitivo foi uma prova com bastante competitividade. Esperemos que para o próximo ano tenhamos aqui um 45º cross já com toda a sua dimensão. Exatamente, esperemos que em 2022 o Cross das Amendoeiras volte àquilo que sempre foi, com bastantes atletas, bastante público, e que volte a ser novamente o que o Algarve de melhor faz a nível de atletismo. Exatamente. Eu ainda agora tive uma conversa aqui com colegas em que referi o caso de um meeting que há nos Estados Unidos, que é o meeting considerado mais antigo do mundo, 128 edições ininterruptas, e publicaram há pouco tempo um artigo dizendo que não parámos na Primeira Guerra Mundial, não parámos na Segunda Guerra Mundial, mas agora o Covid parou-nos. Foi o primeiro ano em que não fizeram um meeting. Nós, felizmente, temos conseguido manter estes eventos, porque é extremamente importante manter a tradição dos eventos, porque são eventos conhecidos. O Cross das Amendoeiras tem muitos anos, já décadas de existência, e o facto da Associação de Atletismo do Algarve ter conseguido manter a prova é meritório, e temos que reconhecer esse facto. E eu reconheço publicamente também, com esta oportunidade que me dão, de reconhecer o valor muito grande de manterem com menos atletas, que sem público, mas manter é fundamental, porque estes eventos fazem-se precisamente pela criação de tradição e o desenvolvimento da modalidade também. E assim foi a reportagem na 44ª edição do Cross Internacional das Amendoeiras em Flor, aqui na pista da Aldeia das Acoteias, em Albufeira, no Algarve.